Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Plano e Plano para a discussão dos resultados do quarto trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência, relativas às perspectivas de negócios da Plano e Plano, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para Plano e Plano. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Plano e Plano e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Estão presentes nessa conferência os senhores Rodrigo Von, Rodrigo Luna, João Hoppe e Anselmo Soares, respectivamente, diretores-presidente, vice-presidente, vice-presidente executivo e financeiro da Plano e Plano. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luna, diretor vice-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Rodrigo, o senhor pode prosseguir. Muito obrigado, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2024 da Plano e Plano. 2024 foi mais um ano desafiador, porém de grandes avanços para a companhia, marcado por um sólido desempenho e diversas conquistas e recordes. Com foco no crescimento sustentável e mitigação de riscos, fizemos investimentos em processos, tecnologia e em força de trabalho, respondendo às demandas de uma companhia que cresce de forma resiliente e se preparando para o crescimento futuro que temos planejado. A partir de números robustos, podemos destacar recordes históricos que evidenciam a consistência e aceleração do nosso crescimento ao longo dos anos. No campo operacional, o segmento de mercado privado foi um dos grandes destaques de 2024, com 3,3 bilhões de reais percentual Plano e Plano lançados no ano, representando um crescimento de 951 milhões de reais, ou 40% em comparação com o ano de 2023. No quarto trimestre, o crescimento foi ainda mais expressivo, com um avanço de 121% em relação ao mesmo período de 2023, alcançando 1,3 bilhão de reais. As vendas líquidas 100% também atingiram novos recordes, totalizando 3,4 bilhões de reais, enquanto o percentual Plano e Plano totalizou 3,2 bilhões de reais no ano. Os resultados financeiros também foram marcantes, estabelecendo novos recordes. A receita líquida cresceu 517 milhões de reais em relação a 2023, atingindo 2,6 bilhões de reais, 25% acima do ano anterior, enquanto o lucro líquido atingiu um recorde de 344 milhões de reais, com um crescimento de 28% no comparativo anual. Diante dos desafios sobre inflação, destacamos ainda a rigorosa gestão de custos de construção, com nossa inflação interna ficando abaixo do INCC, que demonstra a excelência de nossa engenharia e a eficaz administração de nossos custos de materiais e mão de obra. No aspecto social,
e de atendimento aos nossos segmentos de atuação, a aceleração do faixa 1 urbano foi um ponto-chave, reafirmando a eficiência de nossa operação nas faixas mais baixas do programa Minha Casa Minha Vida, atestados pela capacidade de nossa engenharia e alta qualidade de projetos acessíveis para famílias com renda de até R$ 2.640 mensais. Poucas empresas no Brasil têm a capacidade de empreender no faixa 1 urbano de forma rentável e com produtos reconhecidamente bem qualificados. Um segmento de grande demanda e com oferta muito aquém da necessidade. Além disso, ampliamos nossa presença no segmento de baixa renda com o programa Pode Entrar, totalizando R$ 1,1 bilhão contratados depois da contratação de R$ 374 milhões de VGV em setembro de 2024. O maior volume entre as empresas participantes do programa. Todos estes avanços consolidam nosso compromisso estratégico em proporcionar moradia acessível a um número cada vez maior de famílias, ampliando nosso impacto social e reafirmando nossa responsabilidade no atendimento às demandas habitacionais da população. Na estrutura de capital, fortalecemos nossa posição financeira, com a emissão de um CRI no total de R$ 373 milhões, com prazo de vencimento somente em 2028 e 2029, aliado à excelente atribuição de nosso rating corporativo BR AA+, pela Standard Poor's. Em termos de distribuição de dividendos, atingimos um marco importante, com a maior distribuição já realizada pela companhia, no montante de R$ 200 milhões, correspondente a um payout ratio de 58,2% e um dividend yield de 11%. Essa distribuição foi viabilizada por nossa sólida geração operacional de caixa, de R$ 248 milhões em 2024, pela posição de caixa líquido no final do ano, pela ausência de vencimentos de dívida corporativa no curto prazo e pela perspectiva de geração de caixa em 2025. Reforçamos nosso compromisso com o ESG por meio da criação do Instituto Plano e Plano, que representa uma grande conquista para a companhia. O Instituto formaliza e passa a coordenar as ações sociais que a companhia já vinha efetuando ao longo dos últimos anos. Destacamos ainda a obtenção do certificado LEED Gold para o nosso escritório corporativo, um reflexo de nossa dedicação e excelência em sustentabilidade. Também gostaríamos de ressaltar nosso compromisso com a satisfação de nossos clientes. Desde julho de 2024, a companhia conquistou a reputação RA1000, a mais alta qualificação do Reclame Aqui, e a classificação mais alta entre as empresas, incluído as do setor focadas na baixa renda. Esse reconhecimento representa um importante avanço, evidenciando nosso contínuo esforço em proporcionar um atendimento de excelência e em resolver prontamente quaisquer questões apresentadas por nossos clientes. Por fim, encerramos o ano com Land Bank 100% plano e plano, totalizando um potencial de vendas de cerca de 28 bilhões de reais, o maior de nossa história, sinalizando perspectivas ainda mais promissoras para o nosso futuro. Seguimos focados em gerar valor a longo prazo e estamos entusiasmados com as perspectivas de 2025. Obrigado a todos e passo a palavra
ao João Hoppe, que apresentará os resultados operacionais e financeiros do período. Muito obrigado. Boa tarde a todos, obrigado, Luna. No quarto trimestre de 2024, a companhia concretizou o lançamento de 7 novos empreendimentos, totalizando R$ 1.262 bilhões. No acumulado de 2024, e considerando os lançamentos no âmbito do Pode Entrar, que são eventos não recorrentes e que tiveram um peso grande em 2023, a companhia registrou R$ 3,9 bilhões em lançamentos, um expressivo aumento de R$ 524 milhões, que representa um crescimento de 15,7% em comparação com 2023. Mesmo considerando a participação do Pode Entrar, que foi maior em 2023, a companhia entregou crescimento nos lançamentos no ano de 2024. No quarto trimestre de 2024, destacamos o excelente crescimento de 121% no percentual plano mercado privado, atingindo R$ 704 milhões a mais em relação ao mesmo período do trimestre anterior. No acumulado do ano, a companhia registrou um expressivo crescimento de R$ 951 milhões, o que representa um aumento de 40% em comparação com o mesmo período de 2023, atingindo um total de R$ 3 bilhões e 331 milhões. Nos últimos períodos, a empresa apresentou um crescimento sustentável em seus lançamentos. Considerando os lançamentos totais acumulados nos últimos 12 meses, incluindo o mercado privado e Pode Entrar, desde dezembro de 2022, a companhia cresceu a uma taxa composta de 46,4% ao ano. As vendas líquidas da companhia continuam a registrar um crescimento expressivo ano após ano. A venda total contratada em 2024 atingiu R$ 3,4 bilhões, um aumento de R$ 307 milhões quando comparado com os R$ 3,07 bilhões registrados em 2023. Destacamos que tanto no quarto TRI de 23 quanto no terceiro TRI de 24 estão incluídos novos contratos do Pode Entrar, respectivamente R$ 692 milhões e R$ 374 milhões. Esses contratos são não recorrentes e distorcem a base de comparação trimestral. Veremos logo a seguir a venda somente do mercado privado. Em 2024, o segmento de mercado privado apresentou um excelente desempenho, atingindo R$ 3 bilhões, o que representa um crescimento de 26,2% em relação ao anterior, resultando em um aumento de R$ 625 milhões. Em relação ao quarto trimestre de 2024, o aumento foi de 15%, representando um acréscimo de R$ 92 milhões quando comparado com o quarto trimestre de 2023, mesmo a base de comparação, dado o evento das festas e férias de final de ano. Quando olhamos para o histórico de vendas dos últimos 12 meses, a companhia, tanto quanto nos lançamentos, apresentou um crescimento constante. Considerando as vendas totais contratadas, incluindo o mercado privado e Pode Entrar, desde dezembro de 2022, a companhia cresceu a uma taxa composta de 41,4% ao ano, um desempenho notável que reflete a sólida evolução do negócio e forte posicionamento do mercado na cidade de São Paulo, em especial na baixa renda. A companhia encerrou o quarto trimestre de 2024 com um estoque disponível para vendas equivalente a 0,98 anos de vendas, com base no volume registrado nos últimos 12 meses. No mês de dezembro de 2024, o estoque sobre vendas apresentou um aumento, impulsionado pelos quase 1 bilhão em VGV lançados em dezembro e cujas vendas aceleraram somente no começo deste ano, após o retorno das festas e final de ano. Ao comparar o primeiro trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2024, observamos uma redução de 0,76 anos nesse indicador. Lembramos que o estoque é composto praticamente 100% por unidades em construção. A companhia entrega a grande maioria de seus empreendimentos com todas as unidades vendidas. Estamos plenamente comprometidos
com a redução contínua desse índice, reforçando nosso objetivo de criar um ciclo virtuoso, onde a equipe comercial cada vez mais foca nos produtos de lançamentos, aumentando o respectivo VSO e com consequente melhora no ciclo de caixa do empreendimento. A Plano tem apresentado um crescimento em resultados financeiros ano após ano. A Plano finalizou o ano de 2024 com um incremento na receita de 517 milhões de reais, atingindo 2,6 bilhões de reais, comparado aos 2,07 bilhões registrados em 2023. Desde 2020, a receita apresenta uma expansão de 187%, o que vale um aumento superior a 1,6 bilhões de reais em 4 anos, evidenciando a consistência e a eficácia de nossa estratégia de crescimento. Quanto ao Pode Entrar, a companhia registrou uma receita de 129 milhões de reais no quarto trimestre, totalizando 344 milhões de reais ao longo de 2024. Ainda em relação às receitas da companhia, vale destacar o impacto positivo do crescimento consistente em lançamentos. Na medida que as vendas e a construção das obras vão avançando, a companhia vai reconhecendo a receita gradualmente no tempo, com uma defasagem em relação aos lançamentos, em linha com as práticas contábeis do mercado imobiliário. Encerramos o quarto trimestre de 2024 com 2,3 bilhões de reais em receitas a apropriar, contemplando 809 milhões de reais de lucro bruto a apropriar. Esse desempenho reflete um crescimento de 54% em relação ao lucro bruto de receitas futuras, REF, apresentado em 2023, confirmando sólidos resultados futuros para o Plano. Com o reconhecimento dessas receitas ao longo do tempo, mantemos a confiança de que os ganhos de escala resultantes da expansão de nossas operações se refletirão em nossos resultados financeiros, fortalecendo ainda mais a trajetória de crescimento e rentabilidade da companhia. Ao final do terceiro trimestre, a margem REF do mercado privado alcançou 38,3%. A companhia tem conseguido manter sua margem REF em níveis saudáveis, com pequenas flutuações decorrentes do mix de produtos comercializados. Destacamos a forte atuação da companhia no faixa 1 urbano, que tem um preço de venda mais baixo, adequado aos consumidores de renda de até R$ 2.640 mensais, mas compensados por despesas comerciais mais baixas, viabilizado pela alta demanda e menor necessidade de esforço comercial. Portanto, os produtos de faixa 1 urbano têm a margem bruta um pouco mais baixa que nos faixas 2 e 3 e a mesma margem de contribuição após considerarmos as despesas comerciais mais baixas. Em 2024, o lucro bruto ajustado atingiu 884 milhões de reais, representando um crescimento de 139 milhões de reais em relação a 2023. A margem bruta ajustada do mercado privado, excluindo as vendas do Pode Entrar, foi de 35%. Considerando a margem bruta ajustada 100% Plano, houve um pequeno aumento, passando de 33,7% no terceiro trimestre para 33,9% no quarto trimestre de 2024, um patamar saudável que reflete a eficiência operacional da companhia. Mesmo com expressivos níveis de crescimento em sua operação, a companhia vem mantendo suas despesas controladas. Ao analisarmos as despesas comerciais, houve uma melhora na representatividade sobre a receita quando comparado com o mesmo período do ano anterior. A diminuição foi de 2,1 pontos percentuais, passando de 10,7% da receita líquida no quarto TRI de 2023 para 8,6% no quarto TRI de 2024. No ano, essa redução representa 1,9 pontos percentuais, passando de 11,4% em 2023 para 9,5% em 2024. As despesas administrativas representaram 5,9% da receita líquida no ano 2024, registrando um pequeno aumento de 0,2 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2023. No quarto trimestre de 2024, esse aumento representou 0,9 pontos percentuais. O aumento nominal das despesas administrativas nos últimos trimestres reflete o investimento estratégico na expansão da estrutura interna
imprescindível para sustentar o crescimento robusto das operações, que atingiram quase 4 bilhões de reais em lançamentos nos últimos 12 meses. Esse movimento reflete a preparação da companhia para suportar o crescimento contínuo e maximizar a rentabilidade futura, alinhado com a estratégia de expansão e consolidação no mercado. Ao comparar o acumulado dos últimos 12 meses entre o quarto trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2024, observamos melhoras significativas na margem líquida e no lucro líquido. A margem líquida passou para 13,3%, com aumento de 0,3 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2023. O lucro líquido cresceu de R$ 269 milhões no ano de 2023 para um recorde de R$ 344 milhões no ano de 2024, um aumento de R$ 75 milhões. Em 2024, a companhia apresentou um EBITDA ajustado de juros capitalizados de R$ 447 milhões, um aumento de R$ 76 milhões em relação ao ano anterior. A margem EBITDA ajustado foi de 17,3%, apresentando uma pequena redução de 0,6 pontos percentual em comparação a 2023. No quarto trimestre de 2024, o EBITDA ajustado alcançou R$ 110,5 milhões, com uma margem de 16,4%. A companhia encerrou o ano de 2024 com geração de caixa operacional positiva, totalizando R$ 248 milhões, sendo R$ 81,4 milhões no quarto trimestre de 2024. Destacamos que o momento da companhia não faz qualquer Destacamos que até o momento a companhia não fez qualquer antecipação de recebíveis. Esses resultados reforçam a capacidade da companhia de sustentar seu crescimento e fortalecer sua posição no mercado. Em 31 de dezembro de 2024, a dívida bruta da companhia totalizava R$ 616 milhões, enquanto o caixa equivalente caixa era de R$ 802 milhões. Com isso, a companhia alcançou um caixa líquido de R$ 186 milhões ao final de 2024, e a relação dívida líquida sobre patrimônio líquido foi negativa, em menos 20,3%. Em fevereiro de 2025, a companhia distribuiu um recorde de R$ 200 milhões em dividendos referentes ao ano base 2024. O payout ratio atingiu 58,2%, resultando em um dividend yield de 11%. Esse desempenho reflete o compromisso da companhia em distribuir o caixa excedente, que não será utilizado em suas operações. Após anos de crescimento acelerado e aumento de VSO, a companhia agora entra em um círculo virtuoso com o avanço das obras e alto índice de unidades vendidas, gerando fluxo de caixa operacional. Adicionalmente, a companhia não tem dívida corporativa, vencendo no curto prazo, e fechou 2024 com uma posição de caixa líquido. Esse cenário possibilitou o aumento do payout ratio, reforçando nossa capacidade de gerar bons retornos aos acionistas. Concluímos aqui nossa apresentação e nos colocamos à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Juan Argenton, da XP. Por favor, senhor Juan, pode prosseguir. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço. São dois temas que eu queria tocar aqui. O primeiro é sobre crescimento, né? Eu acho que é notável o ritmo de crescimento que vocês colocaram em 2024. Eu queria entender um pouco como que está a cabeça para 2025, se a ideia é manter mais ou menos o ritmo de crescimento de lançamento, e queria que vocês talvez pudessem separar um pouco desse crescimento em segmentos, né? Eu sei que vocês têm sido bem ativos no faixa 1 e têm falado bastante sobre esse segmento. Queria entender um pouco da perspectiva de vocês para esse segmento em 2025. Se vocês acham que o cenário continua de uma maneira bastante forte, se os econômicos continuam funcionando bem. A minha segunda pergunta é sobre potenciais revisões no Minha Casa Minha Vida, né? A gente tem ouvido bastante recentemente sobre esse tema, e principalmente relacionado a revisões de faixa de renda, né? Então, eu acho que eu queria entender de vocês como que vocês têm enxergado essa possibilidade de revisões de faixa de renda,
E quanto seria talvez impactante para vocês se isso efetivamente acontecesse, considerando que vocês têm uma atuação no faixa 1 bastante forte? Obrigado. Oi, Juan, boa tarde, obrigado pelas suas perguntas. Bom, primeiro que a nossa empresa está muito bem estruturada para o que o mercado hoje oferece. Uma demanda enorme de habitação de interesse social, um programa muito bem estruturado, e nós temos um land bank muito preparado para absorver toda esta demanda. Dito isso, nós estamos muito otimistas em que 2025 também será um ano de crescimento, mas sempre com as nossas premissas de uma boa estrutura de capital, resultados bem estruturados e uma companhia muito preocupada com a mitigação de riscos. Então, os nossos planos de 2025 também continuam robustos e na linha do que a gente vem fazendo nos últimos anos. E, muito provavelmente, estaremos aqui no call de 2026 entregando recordes da companhia. Em relação ao programa, o programa é um programa, como todos nós conhecemos, de muito sucesso, em que o governo federal reconhece a importância dele no desenvolvimento social e econômico do nosso país. O atual governo é o criador dessa que é a maior política habitacional de habitação de interesse social, provavelmente da história do nosso país. E com base nisso, é um governo muito preocupado e atento a toda a capacidade de affordability do programa. Nós tivemos aí a inflação do último período, uma inflação que exige com que o programa esteja permanentemente sendo revisitado para que a capacidade do comprador tenha condições de permitir com o desenvolvimento da produção imobiliária de habitação de interesse social. De tempos em tempos, o programa acaba sofrendo não é a palavra, acaba recebendo as adaptações dessa relação entre capacidade de renda e preço de venda. Isso está sendo discutido no governo, com o Conselho do Fundo de Garantia, e em breve, provavelmente, nós teremos uma readequação dos patamares e das faixas de renda em relação ao programa. Não tem data marcada, isso depende de vários outros fatores, mas nós estamos cientes de que em algum momento isso virá. Obrigado, Juan. Obrigado, Luna. Nossa próxima pergunta vem da senhora Mariângela de Castro, do Itaú BBA. Por favor, senhora Mariângela, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo call e pela oportunidade de fazer uma pergunta. Do meu lado, apenas uma. Eu queria saber como é que vocês têm visto o cenário de inflação. Como é que está a evolução de custos dentro da companhia e como que isso se compara com o INCC e qual é a estimativa de vocês para INCC afetando margens e para a trajetória de margem daqui para frente. Se vocês puderem falar mais sobre isso, muito obrigada. Mariângela, João, tudo bem? O INCC do ano passado fechou um pouco acima de 6%, aliás, 6,5%. A nossa inflação interna, nosso índice de custo plano e plano fechou com aproximadamente 2 pontos percentuais abaixo disso, em torno, foi 4,37 o nosso número de inflação interna em 2024. Nós temos uma perspectiva nossa de inflação de custo de construção de 5,5% para esse ano de 2025, essa inflação ICPP, nosso índice de construção plano e plano. O INCC está numa trajetória mais forte que essa, estamos atentos a eventuais pressões que estão vindo, mas estamos trabalhando para tentar entregar esse 5,5% que nós orçamos de inflação interna. Obviamente tem várias ações da engenharia preocupada com isso, só destacando algumas, que foi a implantação de mão de obra própria para a instalação de elétrica e hidráulica. Nós temos aí aproximadamente 20% das nossas obras mão de obra própria, e a instalação também de fachadas, também com mão de obra própria, e aí depois tem muita negociação com os fornecedores, com os parceiros, lembrando que a Plano & Plano tem uma postura muito forte de parceiros de parcerias de longo prazo
que nesses momentos de crise, a gente dá as mãos com os fornecedores e a gente enfrenta isso. Fora isso, mudança de especificação de produto e esse tipo de mudança no memorial sempre ajuda. Então, para nós, Mariângela, é um olhar no ICPP em torno de 5,5% para 2025. Esse é o nosso objetivo. Obrigado. Obrigada, João. Super claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal. Obrigado aqui pelo espaço. São dois temas aqui que eu queria abordar também. O primeiro é em relação à geração de caixa de dividendos, assim, né? Como é que vocês veem, né, dado que esse ciclo mais longo de obra agora está, né, praticamente pegando aí duas safras, né, de projetos, combinado com o forte volume de venda, enfim, como é que vocês estão vendo a geração de caixa esse ano? E se com isso vocês enxergam que tem espaço para aumento no payout aí para 2025. E a segunda é em relação ao, né, também pegando um pouco do follow-up aí na questão da margem bruta, né, dado que o ICPP está bem controlado, né, abaixo do INCC, o que explica a margem REF no mercado privado aí com essa queda marginal nos últimos trimestres? Por favor, obrigado. Oi, Pedro, João, mais uma vez, obrigado. Vamos ao primeiro, questão de geração de caixa e dividendos. Lembrando que o cenário para nosso final de 2024, e é um cenário base nosso para 2025, é ter dívida corporativa de longo prazo. A gente fechou o ano 2024 com caixa líquido e a gente gerou 248 milhões de caixa operacional em 2024. O nosso olhar daqui para frente, tendo VSOs mais altos, especialmente no faixa 1 urbano, onde praticamente as unidades estão todas vendidas dentro de 3, 4 meses, e quando a gente começa a obra tem muita unidade, ou quase a totalidade vendido, a gente entra num ciclo muito favorável de caixa. Então, a expectativa para 2025 é uma geração de caixa operacional positiva também. A gente espera fechar 2025 mais uma vez com caixa líquido, permitindo com que, com a ausência de dívida de curto prazo e geração operacional de caixa, a gente possa manter um payout ratio acima de 50%. O payout ratio deste ano agora foi de 58%, e só lembrando, o ano base 2023 foi de 37%, ano base 2022 e 2021 pagamos pelo mínimo de 25%. Então, esse ciclo virtuoso agora, no cenário base nosso, ele se repete em 2025 e eventualmente 2026 também. Então, a nossa expectativa é chegar no fim do ano e poder manter um payout ratio em torno de ou um pouco acima de 58%, mas obviamente é só no final do ano que nós vamos resolver. Em relação à margem bruta, a REF, um ponto importante nessa sua pergunta é a influência das nossas boas vendas nesse mercado, nesse segmento do faixa 1 urbano. Poucas empresas estão atuando lá, então é uma demanda incrível. Nós lançamos 40% dos nossos lançamentos do ano passado foi no faixa 1 urbano, com vendas mais altas. Agora, como é que a gente viabiliza? Além da engenharia e ter um custo competitivo, a gente abaixa o preço de venda, você tem uma tributação menor, dado o RET 1, mas também a gente tira a despesa comercial. Ou seja, ele é um preço mais pressionado com quase o mesmo custo de obra. E eu compenso isso com despesas comerciais que aparecem depois da margem bruta, depois do lucro bruto. Então, é mais ou menos o mesmo efeito do pode entrar, só com uma intensidade menor. A margem bruta de produtos de RET 1 é mais baixa que o faixa 2 e faixa 3. Por isso que a gente vende muito produto no faixa 1, a gente tem uma margem REF um pouco pressionada. Então, basicamente, essa é uma explicação, é um bom motivo pelo qual o nosso mix da margem REF tem uma pressão para baixo. Obrigado, Pedro. Obrigado a você, João. Boa tarde. Bom fim de semana. Nossa próxima pergunta vem da senhora Ana Júlia, da UBS. Por favor, Ana Júlia, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. A gente tem duas perguntas. A primeira é em relação ao Pode Entrar.
Se vocês puderem compartilhar um pouco com a gente se tem alguma novidade em relação ao programa, tanto em relação ao timeline quanto também ao montante esperado. E se puderem comentar sobre o posicionamento da companhia para essa nova fase, se vocês teriam interesse. E a outra pergunta é sobre o HIS e HMP. A gente queria entender melhor como está a cabeça da companhia em relação a isso, se houve alguma mudança de postura nas vendas dos projetos de HIS por parte de vocês, e também se puderem falar da quebra da representatividade dos projetos de HIS para a empresa. Obrigada. Olá, Ana, tudo bem? Boa tarde, é Rodrigo Luna. Em relação à próxima tranche do Pode Entrar, ainda não tem nenhuma novidade. A Prefeitura de São Paulo tem gerido, através da Coab, as duas primeiras tranches do programa, que vão indo muito bem. É um programa reconhecidamente de sucesso e, muito provavelmente, em algum tempo, nós teremos a terceira tranche, dado que faz parte do programa da Prefeitura o combate do déficit habitacional. Não tem data ainda prevista. A Coab, até por conta desse debate todo sobre a questão do HIS, está mais dando prioridade para a solução dessas discussões todas, mas em breve a nossa expectativa é que em algum momento nós teremos essa terceira tranche. A Plano, pela sua capacidade construtiva, pelo seu custo de construção e pela sua dispersão geográfica, sempre será um grande competidor, caso o edital venha em linha com aquilo que a gente acredita e que considere ser sustentável e um programa saudável. Então, nós estamos atentos, acompanhando. Com certeza teremos essa terceira tranche. É difícil precisar em que momento, e com certeza, se vier dentro dos nossos parâmetros jurídicos e de compliance, nós com certeza teremos interesse em participar desse próximo movimento. Em relação à operação de habitação de interesse social, a Plano atua nesse segmento desde o início do Minha Casa Minha Vida, de uma forma muito consistente, estritamente dentro das regras e de toda a estrutura da legislação de habitação de interesse social. Mais de 97% das nossas vendas são dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, esse é um processo que acontece naturalmente dentro do desenvolvimento imobiliário. A Prefeitura está fazendo uma fiscalização absolutamente necessária, e o que nós podemos dizer é que nós aqui da Plano temos todo o interesse de que esse programa continue de uma forma muito sustentável, atendendo àquilo que é mais importante para a sociedade brasileira, que é a produção de habitação digna para as pessoas de menor renda. E a Plano, com muita honra, opera nesse mercado há muitos e muitos anos, sabedor da importância de tudo isso para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Então, esses são movimentos importantes que nós apoiamos e que seja para o bem de todo o desenvolvimento do programa Minha Casa Minha Vida e do programa de habitação de interesse social da cidade de São Paulo. Perfeito, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Meloni, do Santander. Por favor, senhor Matheus, pode prosseguir. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui para fazer a pergunta. Acho que, do meu lado, eu tenho eu queria entender... na verdade, eu queria um update, né, do projeto lá de Barueri, se vocês já lançaram, ou se ainda está para lançar, e qual que é a expectativa para esse projeto aí, que é mais aí de média renda, né? Acho que, quando a gente viu a Caixa subindo as taxas, aí acho que, não sei se isso preocupa um pouco vocês, ou talvez uma necessidade maior de fazer, caso de uma tabela direta, enfim, entender um pouco das expectativas e também o update aí desse projeto. Obrigado.
Imagina, Matheus, boa tarde, prazer falar com você, obrigado pela pergunta. O projeto está caminhando nos finalmente em termos de aprovação na Prefeitura de Barueri, no cartório de registro de imóveis. Nós já estamos fazendo um trabalho intenso de divulgação para os nossos corretores e para a nossa força de vendas. E em breve, logo que esse projeto estiver absolutamente licenciado por todas as autoridades, nós vamos lançá-lo. Nós estamos bastante otimistas com o resultado desse lançamento. É um projeto lindo, um projeto desenvolvido numa região que tem muito pouca oferta do tipo de produto que a Plano e Plano faz, um projeto que, segundo todas as pesquisas e todos os estudos de mercado que fizemos, tem uma aderência enorme com a demanda daquela região e das regiões próximas ligadas a Barueri, em São Paulo. Então, em breve, assim que toda a documentação estiver em ordem, nós teremos esse lançamento que está com todas as suas condições técnicas preparadas e nós estamos muito otimistas, como eu disse. Claro que existe uma tensão muito grande, muito mais do que preocupação com a absorção deste produto. Todos os testes que a gente faz são levando em consideração os parâmetros de taxa de juros e capacidade de renda do consumidor neste momento de mercado, e mesmo diante de todos os cenários, com uma oferta muito baixa desse tipo de produto para a região, nós acreditamos que pela demanda o resultado será dentro e em linha com aquilo que a gente tem planejado para a nossa companhia. Está super claro, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Reder, do Safra. Por favor, senhor Rafael, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu queria abordar um pouco mais a dinâmica de preço, entender com vocês, dado o parâmetro atual do programa, assumindo assim nenhuma melhora agora no ano, o quanto de espaço vocês enxergam para continuar subindo o preço e até para refletir talvez essa inflação que vocês até já aumentaram na projeção do orçamento e conseguir manter a mesma margem. E a segunda era mais específica na questão do faixa 1, queria entender se aprovar de fato a mudança ali da faixa de renda para os 2.840, tentar entender assim quanto mais ou menos dos clientes de vocês poderiam se enquadrar nessa faixa e se mudaria o mix de lançamentos para o ano, talvez com uma representatividade ainda maior do faixa 1, assim como foi agora em 2024. Olá, Rafael, boa tarde, obrigado pela sua pergunta, prazer falar com você. Levando em consideração que o nosso ticket médio de 2024 foi R$240 mil, em termos do mercado que nós operamos aqui em São Paulo, onde o teto é 350, as faixas de correção entre as faixas de renda do programa não implicarão muito em grande incentivo para os nossos produtos de 2025. Falando do HS1, esse sim é um programa mais sensível, é um programa em que a faixa de renda fica muito justa ao seu consumidor. O 2.840, obviamente, trará uma atualização importante, mas quando a gente fala de pessoas que ganham até R$ 2.840 de renda familiar, é um volume de famílias enorme, muito grande. Então, por mais que nós não tenhamos neste momento essa atualização, a demanda é ainda muito forte e muito aderente ao nosso produto. Então, nós estamos muito entusiasmados. O nosso planejamento este ano é continuar acelerando aquisições de terreno nessa faixa de produto. Nós devemos ter, esse ano, entre 15% e 20% dos nossos lançamentos dentro do faixa 1, simplesmente por uma questão de aprovações de projeto, mas é uma grande demanda da sociedade brasileira, né? Se você olhar a estratificação de déficit habitacional, ela está muito focada, obviamente, nas rendas mais baixas, e este é um mercado que a Plano e Plano domina e opera com muita excelência, e nós vamos continuar trabalhando muito insistentemente nesse segmento. Não, perfeito, Luna. Obrigado, viu? Bom fim de semana.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Elvis Credendio, do BTG Pactual. Por favor, senhor Elvis, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Dois pontos aqui do nosso lado. Primeiro, sobre provisão e PDD, né? Quando a gente olha na DRE, foi bastante baixo, né, nesse trimestre. Daí eu queria entender um pouquinho o que é o tamanho da carteira de pró-soluto ao final do ano, como está rodando a inadimplência, o montante provisionado dessa carteira, para tentar explorar um pouquinho mais desse ponto da PDD. E o segundo ponto é sobre receitamento, né? A gente já até em outros fóruns discutiu isso, vocês comentaram de ciclos de obras um pouco diferentes, mas prático o receitamento do mercado privado desse TRI cresceu muito pouco, né? Ano contra ano, apesar do VGV vendido muito maior aí nos últimos 12 meses. Então eu queria entender se o efeito nesse trimestre é 100% refletindo os ciclos de obras diferentes, né? Se não, praticamente virou a safra, e se daria para esperar esse mesmo ritmo de POC daqui para frente, né? Ou se de alguma forma ele muda para melhor ou pior. É isso, obrigado. Elvis. Boa tarde, Elvis. Tudo bem? Anselmo falando. Sobre a PDD, a gente já vem com uma metodologia que a gente ajustou a partir do terceiro trimestre. A gente vem fazendo por segmentação, por age, de acordo com a inadimplência histórica. Isso realmente está permitindo refletir a melhor realidade possível da nossa carteira de pró-soluto. Você ter comentado sobre o valor total, ela está tangenciando hoje em torno de 380 milhões de reais. A gente tem aí mais ou menos um valor aproximadamente de 30 milhões vencidos dessa carteira. Elvis, João, sobre receitamento, é importante lembrar a todos que nós temos, desde janeiro de 2024, um ciclo de empreendimento que é favorável para o cliente e favorável para o VPL do empreendimento. É um ciclo de 36 meses comparado com o ciclo anterior de 24 meses. Na medida que a gente tem esse ciclo de 36 meses, a gente aumenta a demanda pelo mesmo produto, dado que eu tenho mais tempo para encaixar o financiamento do cliente, o financiamento direto conosco, seja sinal, seja o pró-soluto, que ele tem mais prazo para pagar, eu tenho mais pessoas enquadrando nessa demanda e eu tenho um VSO maior. Isso permite que aumente o lançamento, as vendas do lançamento, e quando eu começo a obra, o ciclo de caixa melhora e aumenta o VPL. O ano de 2024 foi uma transição, a gente tem uma postergação de início de obras, já que a gente começava a obra com 2, 3 meses do lançamento, e a gente passa a iniciar a obra com 6 meses, mais ou menos, do lançamento. Então, essa transição já aconteceu, o que a gente entra agora num ciclo recorrente de lançamentos e início de obras 6 meses depois do lançamento. Lembrando que nós beiramos 4 bilhões de reais de lançamento com uma receita de 2,6 bilhões de reais. Ou seja, a gente já tem contratado no tempo uma receita que vai chegar em 4 bilhões de reais em algum momento no futuro próximo. Mas a sua pergunta específica aqui, se o ciclo de transição foi no ano 2024, a gente espera agora entrar numa recorrência de início e crescimento da receita em linha com esses lançamentos que já aconteceram. Obrigado, Elvis. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Lembrando, caso deseje fazer alguma pergunta, clique em levantar a mão ou utilize o botão de Q&A localizado na parte inferior de sua tela. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Lembrando, caso deseje fazer alguma pergunta, clique em levantar a mão ou utilize o botão de Q&A localizado na parte inferior de sua tela. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Saulo Santana. Ele diz: essa Selic prevista para o final do ano na casa dos 15% preocupa a companhia? Boa tarde, Saulo. Obrigado pela pergunta. Tem um efeito potencial de médio prazo, mas especificamente no Minha Casa Minha Vida, que é 80% dos lançamentos da Plano & Plano, ele preocupa muito menos. O nosso cliente que se financia no Minha Casa Minha Vida tem
juros tabelados de acordo com a remuneração do fundo de garantia e não é atrelado à Selic. Então, esses juros vão de 4,5% a 8% aproximadamente, e ele não influencia a capacidade de contratação dos nossos clientes. No média renda, a gente sabe que o financiamento do cliente está atrelado à Selic e está pressionado para cima. E aí você precisa ser mais seletivo nos seus produtos. Nós temos 20% dos nossos lançamentos deste ano voltados para a classe média, e a gente escolhe muito bem os produtos onde a demanda existe e a gente tem esse ciclo de 36 meses para entregar os empreendimentos. Então, é importante ser seletivo nesse momento, mas também com olhar de médio prazo, onde os ciclos mudam e a gente sabe que esse mercado de média renda é muito importante para a cidade de São Paulo, tem uma demanda forte e a gente quer participar disso. Então, é basicamente essa influência que a gente tem parcial nos nossos negócios, com essa Selic projetando para cima. Obrigado, Saulo. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luna para que faça as considerações finais da companhia. Agradeço a todos pela presença na teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2024 da Plano & Plano. Nós reforçamos nosso compromisso com uma operação sólida, consistente, transparente e, acima de tudo, convicta de que o nosso trabalho é um trabalho de longo prazo, um trabalho de uma empresa que acredita na gestão dedicada da sua operação. De forma recorrente, a Plano & Plano tem entregue ao longo dos últimos anos resultados sólidos, coerentes, dentro daquilo que a gente acredita ser o razoável para o nosso desenvolvimento. E, em função de tudo isso, nós estamos confiantes de que 2025 será mais uma vez, por todas as condições já aqui descritas e trocadas com o mercado, mais um ano de muito sucesso e de recordes, mais uma vez, da companhia. Agradeço a todos mais uma vez pela presença e desejo um excelente final de semana.